Boa, Gedelina de Mogi de Iguaçu e meus seguidores, vou dar uma pincelada hoje sobre a festa de hoje, né? A festa, assim, para Pedro e Paulo, né? São Pedro e São Paulo, né? E é o dia da morte, da execução dos dois. Foi executado no mesmo dia, né? E que é interessante é que no mesmo ano, no ano 60, entre 64 e 67, nos diz aí as histórias, né? Que foi classificado de cabeça para baixo, que não quis o Pedro, e o Paulo foi decapitado, porque a lei de São Paulo, por causa de ser romano lá, não podia ser crucificado. Então ele pegou e foi decapitado. Então, tem muita mensagem que a gente tira desses nossos irmãos aí. O Pedro, por exemplo, o Pedro ele pegou, ele seguiu Jesus, ele acompanhou Jesus, ele via tudo que Jesus estava fazendo. E o Pedro é aquele teimoso, quando ele via aquilo lá, ele sabia que aquilo era e não, ele não pulava fora, né? Tem gente que sabe a verdade e fica com medo e cai fora. E Pedro não, Pedro ele pegou, enfrentou, e por isso Jesus, da firmeza dele, né, do Pedro, que Jesus pegou, você é uma pedra, Pedrão. Você é duro mesmo. Eu vou deixar você aí para poder dar continuidade na igreja que eu fundei, ou seja, naquilo que eu construí, na vida que eu preguei, naquilo que eu ensinei e por aquilo que eu vou morrer, Pedrão. Então hoje a gente deve muito respeito, não é o Papa que é coisa, não, é Jesus que está dando ordem para o Papa. Todos nós somos intermediários. Ninguém fala assim, eu te curo, né, com com que, nada. Em nome de Jesus eu te curo, não é assim que a gente fala? Então é assim que a gente vive, assim que o santo vive, assim que nós temos sinais, né? Agora, Paulo é o seguinte, o Paulo, ele pegou, ele viu que os cristãos estavam crescendo muito, ele começou a matar cristão. Onde tinha cristão, ele matava. Os cristãos, para reunir, começaram a fazer buraco dentro da terra para poder se reunir, conversar com Jesus, né, e ser feliz, né? Nesse mundo que Jesus ensinou a felicidade, né? O céu que Jesus ensinou era muito melhor do que esse céu mundano que estava na época lá, e hoje é a mesma coisa. E São Paulo pegou, ele era estudado, era filho de homem do palácio lá, e ele pegou e falou assim, eu vou pegar, eu vou provar para esses cristãos aí que está tudo mentira o que esse Jesus aí ensinou para eles. O que Paulo fez? Paulo pegou e estudou a Bíblia inteirinha, de ponta a ponta, né? Todas as profecias. A Bíblia não existia. Ele pegou aqueles papel lá que era escrito, aquelas escritas lá, e ele começou a ler tudo e estudar tudo. E ele pegou e falou assim, agora eu vou provar que esse cara é impostor. E eu pegando e começou a caçar cristão. Até um dia lá que Jesus pega, né? Ele perde a visão, né? E Jesus pega e fala para ele, não presencialmente, porque Paulo não viu Jesus, não viu a carne de Jesus. Ele simplesmente, pela fé, ele pegou toda a fisionomia, imagem de Jesus, né? Para ele pregar. Aí o Paulo pegou, ele ficou cego, e Jesus pegou e falou, por que você persegue eu, Pedro, Paulo? Né? Aí teve a conversa deles lá, ou seja, o Paulo entendeu que Jesus era o Deus do Antigo Testamento. Jesus era aquele Deus que pairava sobre as águas, era o Espírito que pairava sobre as águas. Né? Aquele Espírito que pegou e se encarnou, o Verbo se fez carne, né? Que é Jesus se fez carne. Então ele pegou e entendeu tudo aquilo lá, os milagres que acontecia, né? Até o Elias lá, que o cara pegou, jogou no Eliseu, né? Pegou, jogou lá um morto lá para poder esconder lá, para os caras não levar embora. O morto ressuscitou. Mas tudo foi no ser humano, nós não temos poder nenhum, a não ser que aquele que vem de Deus, né? E só que Deus dá sinal para tudo quanto é lado. Esses sinais que tem, a gente tem que pegar e agarrar eles, porque é eles que vai fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, para tudo que a gente quer na vida, inclusive a ressurreição. Então, a ressurreição, os milagres, o que acontecia com os apóstolos, os profetas? Os profetas pegavam e agiam em nome de Deus. Ele dava o recado em nome de Deus, ele agia em nome de Deus. O rei viajava, às vezes, um mês, para pegar e ir atrás de um profeta lá, porque estava com câncer, né? com problema de outras coisas lá, para o profeta pegar e falar para ele o que tinha que fazer. Então ele pegava, ele falava com o profeta, e nós hoje tem o santo, que é os profetas antigos.
São os sinais que Jesus dá. Então Jesus dá para nós o sinal, porque se ele acontece esse milagre aí, a gente tem que pegar e seguir. Porque é Jesus que está curando. Por qualquer lugar que você vê alguma coisa diferente, respeita. Respeita porque Jesus está nele. Tem uma passagem também que eu gosto muito da Bíblia lá, uma jovem lá que tinha hemorragia constante desde muitos anos. Ela pegou e ela é afastada da sociedade, ela não podia viver na sociedade. Então a sociedade não aceitava ela, tinha que viver nos cantos. A pessoa que vida triste. E ela pegou escondido lá, ela pegou no vestuário de Jesus. E ela pegou, ficou curada, e Jesus pegou e chamou ela de filha. Aliás, é a única vez que Jesus chamou alguém de filha durante todo o seu percurso. E por quê? Porque ela estava afastada da sociedade, ela não estava vivendo junto, e nós fomos feitos para viver junto. Nós somos tudo filhos de Deus. Então nós temos que viver juntos, temos que amar uns aos outros. Até esse dia ele pegou, estava falando, mas tudo que o senhor fala, o senhor prega, o senhor faz, jovem, é o seguinte, tudo que eu falo, eu falo para mim também. Os primeiros ouvidos que ouvem é os meus, porque é o que está mais perto daquilo que eu estou falando. A gente falar, quando Jesus fala que eu ponho na sua boca aquilo que eu quero que você fala, é para nós pôr na boca, mas não está pôr no coração. No coração não é que tem pôr. Jesus não vai pôr no meu coração aquilo que eu não quero pôr, mas ele põe na minha boca aquilo que eu devo falar. Então na boca Jesus põe, agora no coração é a gente que põe. Não adianta você pegar lá, um cara prega bonito lá e ele não põe no coração dele, ele vai ter recaído, ele vai cair. Então a gente tem, quando a gente prega e ensina e fala, é que nem uma estrada, né? A estrada está cheia de placa, vai mostrando. Por exemplo, você vai daqui para Campinas, tem uma placa lá, Campinas. Não é Campinas a placa, é a indicação que você está indo certo, o caminho certo. Às vezes você pega, está de carro, né? Às vezes você erra o caminho. Mas você sabe que a placa estava certa, mas você pega, às vezes para no boteco lá, não sei o quê, você deu as suas recaídas, seus problemas. Então a vida é linda, e São Paulo ele deixa bem claro quando ele fala, eu faço o mal que eu não quero e não consigo fazer o bem que eu quero. Ou seja, o corpo é duro, o corpo cada dia está de um jeito, um dia você está contente, um dia você está triste, outro dia você está chorando, outro dia você está feliz, outro dia você está nervoso, porque a condição física nossa ela é variável. Então a gente tem que estar sempre, todo dia, abastecer com Jesus, com oração, porque Jesus é o mesmo Deus desde o princípio, o mundo já acabou 5 vezes já. Nós não somos o primeiro, não vamos ser os últimos também não, só que nós temos que cuidar da nossa vidinha, né, curta, tem que procurar ser feliz, né, ficar contente, transmitir isso aí para os outros, porque a gente que é mais velho, a gente tem que dar incentivo, mostrar a necessidade de a gente ser feliz, amar aquilo que a gente tem de tudo quanto é jeito, né, as coisas de graça é que nós menos dá valor. Você paga, às vezes, gasta aí R$2.000 para ir lá ver Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Às vezes você tem uma coisa tão bonita, melhor, mais bonita do que a imagem de Cristo Redentor perto da sua casa, você não dá valor nenhum e critica ainda. Né? É porque minha cidade não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Nós temos que dar valor, amar, de falar bem das coisas que a gente tem, da cidade, do lugar que você mora. Né? Você não fala bem dos seus filhos, tem gente que fala mal, mas a gente tem que falar bem. Né, para elogiar, para dar valor àquilo lá, para valorizar eles também. Né, a mãe da gente, minha mãe, por exemplo, ela sempre falava, ei, você é o menino mais bonito da cidade. Né, e a gente vai pôr nisso na cabeça, depois tem uns probleminha para frente, que não é bem verdade o que ela falava, mas indicar a realidade, mas a gente tem que fazer isso, tá bom? Um bom dia de Pedro e Paulo para nós, que a gente tem essa força, né, do Pedro e do Paulo, né, igual tem lá na catedral de Romana lá, né, os dois patrões da igreja, Pedro e Paulo, um de cada lado, do mesmo tamanho e da mesma medida. Né? Beijão para nós aí. Bom jogão para nós aí. De 1-0 tá bom, né? Beijão.